Mauro, olha, se eu pudesse, primeiro, boa tarde, professora, Ana Carolina também, boa tarde a todos mais uma vez. Mauro, se eu pudesse destacar um lead, que a gente chama no jargão jornalístico, né? Quer dizer, o principal assunto, o principal tema dessa entrevista, eu chamaria atenção justamente para esse ponto que você mencionou, que é da unificação desses programas sociais. É a primeira vez que o ministro da Fazenda coloca isso publicamente sobre a mesa. E como ele pretende ajudar na elaboração do programa de governo da campanha do PT, de um eventual governo Lula 4, e foi justamente em resposta a essa pergunta minha que ele deu essa resposta, eu acho que isso já pode ser um ingrediente, uma sinalização do que está por vir nesse novo programa de campanha do governo Lula, né? O que seria um embrião de um novo programa. O ministro está de saída do Ministério da Fazenda, então toda essa entrevista teve um pouco esse tom de despedida. E aí, quando eu pergunto para ele, bom, ministro, o senhor já fez o ajuste pelo lado da receita, é o que o mercado, essa turma da Faria Lima sempre critica muito. Eles fizeram uma recomposição do orçamento, aumentando impostos, que seja para os mais ricos, mas principalmente corrigindo distorções pelo lado da receita. Mas o mercado cobra muito cortes pelo lado das despesas. Quando eu coloquei esse ingrediente na mesa, o ministro Fernando Haddad se saiu com essa resposta. A gente pensa, ainda está num estudo no Ministério da Fazenda, não foi referendado nem apresentado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade de unificar, colocar num único pacote, numa única embalagem, vários programas sociais. E aí ele vai buscar um exemplo na história, na memória, lá atrás, no primeiro governo Lula, quando o presidente herda o governo de Fernando Henrique Cardoso, e ele coloca também sobre uma mesma embalagem, lembra que naquela época tinha Bolsa Escola, auxílio de luz, etc. E aí você coloca tudo isso sobre o mesmo pacote e ganha o nome de Bolsa Família, que até hoje é o programa social mais conhecido, mais famoso, até internacionalmente, do presidente Lula. Ele cogita fazer isso de novo. E aí eu perguntei para ele, mas que impacto isso tem? Lógico, eleitoralmente, né? Isso vai redundar num ganho de eficiência ou numa economia. E aí ele não mergulha exatamente, não se aprofunda nesses pontos. Mas eu achei muito interessante ele falar sobre essa possibilidade de unificação de programas sociais, porque hoje a gente tem talvez uma gama muito grande deles, a gente não tem exatamente ideia da eficácia ou da necessidade de todos esses programas sociais, ou se há uma sobreposição dos públicos, né, que fazem desse público, faz parte do CadÚnico, quantos programas sociais cada uma dessas pessoas tem acesso. Eu achei uma ideia interessante. Eu acho que a gente tem que ficar de olho de como isso avança na campanha, Mauro. Entendi. A gente tem, inclusive, Amanda, um trechinho que a gente separou dessa fala do ministro Fernando Haddad. A gente consegue entender direitinho o contexto em que ele fala sobre essa proposta, dessa nova arquitetura aí de benefícios sociais. Vamos dar uma olhada. O seguinte, será que com esse nível de investimento em assistência social, não seria o caso de fazer o que o presidente Lula fez em 2003, que estava cheio de programa, e o Bolsa Família nasceu como o grande guarda-chuva de um programa que ganhou mundo e reputação, inclusive perante todos os especialistas, organismos internacionais? Talvez nós estejamos numa situação que permita uma arquitetura nova do ponto de vista do dispêndio, sobretudo de natureza assistencial. Queria até perguntar para a professora Ana Carolina, das experiências internacionais com renda mínima que existem aí pelo mundo, o Brasil estaria caminhando na direção certa ao unificar esses programas sociais, ao unificar esses programas de benefícios? Bom, é interessante pensar nessa renda mínima. Como a Amanda comentou, é uma estratégia interessante, é importante que esteja aí no radar do governo. Mas o que nós vemos também é uma resistência muito grande nesse sentido. Existe uma resistência por parte de alguns parlamentares em instituir essa renda mínima. Mas, como o próprio ministro Fernando Haddad comentou, essa já foi uma experiência que nós tivemos aqui no Brasil. Então, antes da unificação de alguns programas pelo Bolsa Família, o Brasil tinha uma série de programas que dificultava o controle do orçamento. E agora nós nos vemos em uma situação similar. Então, eu acredito que existe, o próprio ministro comentou que nós já estamos
na visão dele, nós já estamos em um patamar de maturidade para que essa unificação aconteça. Eu acredito que seja importante caminharmos nesse sentido, porém, eu acredito que ainda nós vamos enfrentar muita resistência, porque nós estamos em um ano eleitoral. Então, toda a ação que acontecer neste ano de 2026 vai ser voltada para esse processo eleitoral. Então, apesar de ser algo que politicamente daria uma visibilidade muito boa, estaria diretamente vinculado ao governo e à imagem do presidente Lula. Então, infelizmente, eu acredito que nós ainda enfrentemos algumas dificuldades no sentido de caminhar de forma mais concreta para essa renda mínima. Esse é um ponto interessante, justamente por causa do ano eleitoral. Agora, Couto, eu até queria te ouvir também. Isso entrar mais ou menos no contexto que a Amanda falou, como uma espécie de proposta para um próximo mandato, uma espécie de proposta que esteja no programa de governo de um eventual próximo mandato ou de uma campanha eleitoral. Como é que você encara isso, Couto? Olha, esse ano, tudo que acontecer vai ser ano eleitoral, né? Qualquer coisa que o governo fizer, anunciar, qualquer medida, é ano eleitoral, mas também não dá para parar o governo só porque tem eleição em outubro, né? Então o governo tem que continuar gerando, fazendo coisa. Eu queria ver com a Amanda se nessa fala do Haddad, ele falou alguma coisa nova, porque o renda mínima eu conheço há mais de 30 anos, né? O Eduardo Suplicy, sempre que encontrava com ele, ele falava do renda mínima e tal. Bolsa Família também já está incorporado na paisagem. Tem alguma coisa nova que tenha sido falada pelo Haddad nessa área social? Ô, Couto, você é maravilhoso. Você sabe que ele citou o Eduardo Suplicy, né? Ele falou, até teve o aniversário do PT, aquela ideia. E é isso, né? A renda mínima, a renda básica da cidadania, é uma volta, um retorno. Será que o Suplicy finalmente vai viver para ver a sua ideia ser implementada de alguma forma pelo PT? Mas eu acho que, respondendo muito friamente a sua pergunta, Couto, a sua provocação, talvez não tenha nada de novo, né? Talvez seja mais uma nova embalagem. Eu não sei. É lógico, é muito cedo para a gente dizer isso. A gente não sabe quais são os estudos na equipe econômica, de que forma eles pretendem unificar esses programas sociais, até porque há uma miríade, né, deles e talvez a gente não saiba, a gente tenha até perdido de vista quais são realmente necessários e quais são eficazes. Eu lembro que tinha uma ideia no começo desse governo Lula 3, até do Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, de fazer um estudo sobre a eficácia das políticas públicas, o que seria muito salutar, mas isso nunca avançou. Talvez seja um pouco essa ideia do ministro Fernando Haddad. Da mesma forma como a gente tinha um Bolsa Família que era muito barato, lembra? Até os últimos governos Lula e Dilma, até a pandemia, mais precisamente, custava 0,5% do PIB. Hoje, esse gasto com Bolsa Família é muito maior. E esse gasto só está aumentando. Não que as famílias carentes não precisem, mas quando você vê auxílio gás, auxílio luz, isso de alguma forma é subsidiado, seja pelo consumidor, na conta, na tarifa de energia, seja pelo próprio Estado, pago e sustentado com os nossos impostos. Eu acho que seria interessante mesmo a gente colocar para um debate honesto, rever isso tudo. Agora, de novo, como vocês colocaram, no ano eleitoral, tudo vira eleição. E tem uma história também que é sobre o desgaste de toda essa profusão de programas sociais e a falta de uma marca nova do Lula. Ele tem sido muito criticado por isso. O que marcou o governo Lula 3? A reimplementação, a reedição de uma série de programas de marcas que já eram conhecidas lá atrás. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E aí as inovações talvez tenham sido justamente quando você faz esse embate aí e disputa para entrar e cobrar impostos dos mais ricos. Aí isso sim é novo, né? Quando a gente passa por uma reforma tributária, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, agora a discussão, a pauta do fim da escala 6 por 1, isso é novo. Mas os programas sociais, até esse aumento do Bolsa Família já tinha sido feito no governo anterior, tinha outro nome, né? Era o Auxílio Brasil. Mas é uma boa pergunta, Couto. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver. Mas, de qualquer forma, é uma sinalização. Vamos observar se isso vai fazer parte da campanha do Lula. Agora, sobre corte mesmo de gasto, especificamente, ele ainda não consegue responder essa pergunta. Amanda, como é que ele foi? Já está cuidando do programa de governo, é isso? Já não está com a cabeça no Ministério da Fazenda. Já está fazendo o que ele falou que queria, né? Que era o programa de governo.
É isso, está fazendo um pouco. Assim, essa é uma interpretação minha, né, de que isso pode estar no programa de governo do PT. Ele não falou isso com todas as letras. Foi, na verdade, uma resposta a uma pergunta quando eu perguntei. E aí, em 2027, quando necessariamente qualquer governo que seja eleito vai ter que olhar para a parte das despesas, porque as despesas obrigatórias crescem muito, acima do permitido pelo arcabouço fiscal e comprimem todas as outras despesas discricionárias, né, aquela que o governo tem liberdade para gastar, inclusive os investimentos, como é que você vai fazer? Aí ele me veio com essa resposta do estudo para a unificação de programas sociais para rever o dispêndio, né? Ele usa essa palavra bonita, dispêndio. Amanda, como é que ele foi recebido ali pelo pessoal do mercado financeiro? Mauro, eu acho que assim, o Haddad até foi minha primeira pergunta para ele. Eu acho que aos trancos e barrancos, né? De qualquer forma, ele foi aquele interlocutor fiel e eu acho que muito diligente mesmo com o mercado financeiro. Ele procurou estabelecer esse diálogo com a Faria Lima, por mais que tenha havido muitos momentos de atrito, e eu até citei alguns desses momentos. Final do ano de 2024, quando veio aquele pacote de ajuste fiscal muito aquém do que imaginava o mercado. E o dólar terminou o ano a R$6, acima de 6,20, lembra? E aí depois também teve no ano passado o aumento do IOF, sem comunicar, sem avisar, sem combinar com ninguém. Mais um atrito, mais uma rusga com a Faria Lima. Mas, de forma geral, eu acho que o Haddad foi essa ponte entre um partido de esquerda, que tem uma visão de mundo completamente diferente do mercado, e o mercado. Então, eu acho que eles depositaram nele, apesar de não concordarem com muitas coisas que ele defende, eu acho que é daquele tipo de história, sabe? Ruim com ele, pior sem ele. Mas, sim, conseguiram estabelecer, acho que, uma boa interlocução com o Fernando Haddad e, principalmente, vem nele um homem público sério, né, com rigidez moral e comprometido. Eu acho que isso ninguém disputa sobre o ministro da Fazenda. Você não vai me perguntar da candidatura dele, ô Mauro? E aí? A minha primeira Todo pergunta, mundo quer saber? A minha primeira pergunta foi o que você destaca e você tinha caminho livre para isso. E a candidatura dele, Amanda? Agora deixa eu comentar a candidatura, porque o lead realmente foi da unificação do programa social. É que a candidatura é aquela coisa assim, quem acompanha o discurso consegue ver uma leve inflexão. Ele não assume que será candidato, mas ele admite que há conversas com o presidente Lula, que ontem eles tomaram café da manhã juntos, né? Ontem, segunda-feira, que o presidente Lula pediu para ele ficar mais um pouco. Aí eu perguntei, e aí, você vai naquela viagem à Índia? Porque lembra, era ali que o Lula ia passar a lábia nele, ia encantar, fazer aquele encantamento que o Lula é tão famoso por fazer. Ele disse, não sei, mas ele admitiu, estamos discutindo cenários para São Paulo, cenários para outros estados, porque eu falei assim, ô ministro, nem combina com a sua história recusar uma missão a uma altura dessas. Se todo mundo está falando que é missão política, que o senhor tem a missão de se candidatar a São Paulo, seja para o governo ou para o Senado, mas mais precisamente, provavelmente para o governo, o senhor não recusou em 2018, que era o pior momento, o mais grave momento da história do PT com Lula preso. O senhor não recusou em 2022, quando a perspectiva de derrota diante de Tarcísio de Freitas era enorme e, de fato, se consumou. Mas a participação do Haddad foi determinante para que o Lula não tivesse uma derrota tão acachapante em São Paulo que pudesse custar a ele a eleição nacional. E agora o senhor está exercendo o papel de ministro da Fazenda, que também não é fácil, é desafiador. E aí, o senhor vai refugar agora, nesse momento, em mais uma eleição complexa e tão definidora? E aí ele sai pela tangente, mas eu acho que assim, antes ele estava muito calcado naquela história, não serei candidato. Ele não repetiu essa frase nenhuma vez nessa entrevista, não serei candidato. E aí eu já enxergo isso como um início de uma inflexão do tipo, posso ser candidato, mas isso passará por uma série de conversas e de condições, que obviamente eu perguntei e ele não quis declinar ali, não quis revelar, mas não sei se isso passa pela liberdade que ele terá na montagem de chapas, não sei se isso passa também por uma conversa de sucessão em 2030, mas senti que ele está mudando, viu? Se num café da manhã com o Lula ele começa a mudar de ideia, imagina numa viagem à Índia, ele volta candidatíssimo. É muita pressão, Mauro, politicamente, eu não sei se o coach concorda, mas eu acho tão difícil politicamente ele dizer não, ele recusar.
Escapar do Lula quando ele cisma com uma coisa é difícil. Pois é, você conhece, você sabe bem, você conhece bem o Couto. Ele não convida, ele convoca. Ele convoca, e ele convocou o Haddad, né? Eu até escrevi uma coluna, publiquei uma coluna dessas no UOL na semana passada. Ele convocou o Haddad, está convocado. Como ele fez com a Dilma também. A Dilma foi convocada por ele. Ela não tinha planos de ser candidata a presidente, nunca teve, né? Aí o Lula comunicou para ela que ela seria. Exato, e o Alckmin está de sobreaviso, viu? Tem uma reunião agora do Lula com o João Campos, lá de Recife, que é presidente do PSB também. O Lula vai pedir algumas coisas para o João Campos, aí vai ver da filiação da Simone, e o João Campos vai bater o pé em relação ao Alckmin, provavelmente, dizendo, nosso homem é vice. É isso aí, cenas dos próximos capítulos. Amanda, super obrigado por nos ajudar. Amanhã no Mercado Aberto, é isso? Mercado Aberto, 8 da manhã. Espero vocês, hein? Estamos convocados, isso é uma convocação, não é só o Lula que convoca, não. É uma convocação. Ainda bem que você entende, né, Mauro? A gente já se conhece faz tempo, para bom entendedor, meia palavra basta, tá ótimo. Isso aí. Obrigada, Amanda, viu? Adorei. Obrigado você. Professora, Couto, sempre uma aula. E Mauro, querido, muito obrigada. Beijo, Amanda. Tchau. Obrigado, boa noite para você. Até amanhã, boa noite. Professora Ana Carolina, esse cenário de São Paulo é um cenário que o Lula precisa, de fato, de um palanque muito forte, essa condição que a Amanda coloca aqui para a gente, nem que seja para perder por pouco, mas isso já significa muito voto. E aí é isso, né? O trabalho agora é esse, de compor palanques pelo Brasil. São Paulo e Minas são dois que são fundamentais para o Lula, professora. Claro, com certeza. É exatamente isso que a Amanda estava comentando. Então, nós sabemos que, historicamente, aqui em São Paulo, tivemos o próprio Fernando Haddad como prefeito por um tempo, mas, ainda assim, historicamente, São Paulo votava bastante no PSDB. Agora, o PSDB é um partido que acabou perdendo bastante da sua força. E nós vemos Tarcísio muito forte. Então, apesar de toda a controvérsia, de toda a maneira como ele chegou ao poder, então alguém indicado, vindo do Rio de Janeiro, que era muito pouco conhecido pelas pessoas aqui da cidade de São Paulo, do próprio estado de São Paulo, ele ainda assim venceu e teve uma boa vitória. Então, aqui em São Paulo, é importantíssimo que o presidente Lula faça esse movimento, que ele consiga ter esse palanque. É importante estar nas eleições, porque o PT precisa estar ali, não para não ser esquecido, mas para estar presente e ser visto durante esse processo eleitoral. E o mesmo acontece em Minas. Em Minas nós temos o governo do Partido Novo, que foi, né, um dos pouquíssimos lugares onde o Novo conseguiu assumir e representa aí um contraponto ao Lula. Então nós vemos o Zema sempre se colocando com uma posição contrária, trazendo aí uma outra representatividade política. Então, esses estados nós sabemos que são mais difíceis para o presidente Lula. Ao contrário dos estados da região nordeste do país, que já tem mais essa propensão a votar em massa no presidente Lula, no PT, ao lado da esquerda do espectro político. Então, eu acredito que São Paulo e Minas sejam lugares muito importantes, que é exatamente isso que a Amanda estava trazendo para nós. É importante que o PT entre na disputa, que ele esteja aqui presente para estar ali e estar realmente representado dentro dessa situação política, mesmo que não ganhe.